último vídeo, ao descrever o funcionamento atual do universo dos bancos, mostrar em linguagem leiga qual é o papel dos bancos centrais. Os bancos centrais têm como função fazer a política financeira dos países. Eles têm o monopólio da impressão da moeda e, através dessa política financeira, eles influenciam a economia dos países, combatem as tendências de inflação ou de recessão, etc. Assim, nas gigantescas economias do mundo atual, esses bancos centrais têm um enorme poder. Há, portanto, além dos bancos comerciais e dos bancos de investimento, os bancos centrais. O problema atual está propriamente no fato de bancos centrais de grandes potências salvarem financeiramente grandes bancos de investimento que perderam gigantescas somas de dinheiro em especulação. Os bancos centrais salvaram bancos de investimento em suas perdas em especulação, imprimindo dinheiro. Assim, o valor do dinheiro público e privado que sustenta a vida econômica dos cidadãos perde em valor. Isso só foi possível pela lei de 1999 do governo Clinton, que levantou a antiga proibição de tais operações. A todos que mais uma vez me veem e me ouvem, muito bom dia. Este é o terceiro e último vídeo dessa série de 3 vídeos em que eu procuro mostrar como eu vejo o impacto da crise financeira universal, mundial, global, no processo da revolução contra a civilização ocidental cristã. Nós vimos no vídeo anterior a degeneração do capitalismo normal e autêntico em um novo capitalismo, capitalismo de ganância das corporações multinacionais que tem um porte hoje em dia gigante, maior até do que muitos estados nacionais. Todo esse desvio do grande capitalismo ganancioso é indignante, mas o problema que eu ponho, que é o tema desse canal, é até que ponto este jogo de ganância favorece o processo revolucionário de destruição da civilização cristã. E esse é o tema que eu quero tratar hoje. Bem, a ganância é um vício, né? E todo vício tende ao seu paroxismo, ao seu auge. Ele nunca se satisfaz com aquilo que atinge, ele quer sempre mais. E isso com cada vez mais força e cada vez mais velocidade. O tema, aliás, do dinamismo dos vícios, eu quero tratar em um vídeo especial posterior, quando eu apresentar como o Dr. Plínio desenvolve o tema da revolução tendenciosa, o que é não só muito importante, mas muito interessante também. Bem, eu acrescento uma outra abordagem, que é o seguinte: um vício nunca vem sozinho, ele chama outros vícios. Então, quando a gente vai ver a ganância desses big money, você vai notar também de passagem escândalos de abusos sexuais com crianças, organizações de verdadeiros bacanais, festas, como por exemplo foi o caso que é famoso e que está aí público, do ricaço Epstein, que organizava tudo isso. Foi condenado, foi processado, condenado, e que se suicidou. Segundo dizem, foi encontrado morto e se concluiu que ele se suicidou.
na prisão. Eram festas em que eram frequentadas por grandes nomes dos ricaços e famosos, mesmo políticos, do mundo. Ele resolveu se suicidar. Muito bem. Não é, portanto, surpreendente que esses que são gananciosos pelo poder financeiro queiram um auge de poder financeiro e que, para tanto, eles formem uma frente comum com os detentores, em geral, das finanças públicas do mundo todo e com os detentores do poder político, para assegurar justamente este auge no seu poder financeiro, sabe? Levado pela ganância. Já somente por esse mecanismo inerente ao vício de tender ao seu paroxismo, os gananciosos do poder financeiro devem ver com bons olhos e devem procurar uma aliança com aqueles que no âmbito político querem também o poder total. É um mecanismo psicológico que não se justifica naturalmente, mas se compreende. Os financistas gananciosos sabem que o seu poder nunca será estável sem uma aliança com os detentores dos demais poderes, sejam esses poderes político, militar, judiciário, educativo, que for, etc, etc. Eu me remito aqui àquilo que está no livro A Revolução e Contra-Revolução de Dr. Plínio, quando ele, ao descrever as características da revolução, ele mostra que a revolução é total, ou seja, ela engloba, ela abarca todos os âmbitos da atividade humana. Muito bem, isso que eu mostrei agora é o fundamento psicológico da formação de uma frente ampla que reúna financistas gananciosos, filósofos como os da escola de Frankfurt e os que os seguem hoje em dia, porque esses grandes filósofos já morreram, como todos esses tendem a se reunir, né, e se tornam companheiros de viagem até a próxima estação da Revolução. Qual é essa próxima estação? É a Agenda 2030 da ONU. Né? A Revolução, que é processiva, é uma outra característica da Revolução, sempre agiu assim, com companheiros de viagem que não aderiam inteiramente à finalidade última de destruir a civilização cristã, mas que formavam uma frente ampla para os objetivos pontuais seguintes. Hoje em dia, como eu digo, essa estação está explicitamente anunciada na Agenda 2030. Bom, nesta frente ampla, uns estão aí porque viciados na ganância, além de serem corruptos em outros aspectos da vida. Mas esses mesmos viciados estudaram com filósofos marxistas, né? Ou seja, a motivação não falta para eles entrarem nesse processo revolucionário. Outros estão aí nesta frente ampla porque são adeptos da seita gnóstica igualitária, que há séculos vem destruindo a civilização cristã. E outros são os agentes da revolução, que organizam e propulsionam todo o processo revolucionário com uma frieza de cálculo e um ódio realmente luciferinos. Eis aí um encaixe de forças diversas no processo de vingança contra a civilização ocidental e cristã, impulsionado pelas seitas gnósticas anticristãs desde o fim da Idade Média. Eu faço aqui uma referência ao enorme material de estudo de um dos maiores e mais famoso, se não o maior politólogo do século XX, que foi o Erich Voegelin. Eu também pretendo no futuro fazer um vídeo explicando, em geral, naquilo que eu captei,
mas que eu acho que eu captei bastante bem, porque eu converso com muitas das pessoas que leram também os escritos de Eric Voegelin, uh, que captaram, captou aquilo que são livros e mais livros que atestam o acerto das teses de Dr. Plínio no seu ensaio Revolução e Contra-Revolução. Né? Isso está lá, qualquer um pode ler. Né? Naturalmente, em geral, os livros estão... Ele era alemão, mas também americano, porque ele fugiu do nazismo e desenvolveu muitos seus estudos nos Estados Unidos. Os livros devem estar em inglês ou alemão. Eu os li em alemão, porque o inglês meu não é muito bom, não. Agora, esse projeto revolucionário conta com o concurso agora aberto dos supercapitalistas gananciosos. A revolução sempre precisou de dinheiro e sempre foi sustentada por capitalistas de esquerda. Mas agora o apoio é explícito e aberto. Alguém poderia perguntar, não, mas eles estão fazendo isso só porque são gananciosos. Eles são ingênuos no que se refere aos objetivos finais da revolução. Então eu pergunto a quem me ouve, você acredita em uma ingenuidade nesse nível de poder? Para mim, é difícil até mesmo imaginar. Bem, eu faço questão de notar o seguinte: a nova ordem mundial é o projeto atual da revolução, como Dr. Plínio a descreve no seu ensaio Revolução e Contra-Revolução. E como a revolução, como está descrito nas características dela no livro RCR, é dominante, os interesses desses agentes da revolução dominam todos os demais interesses. Mas, atenção, os mentores e agentes da revolução não aparecem no público. Eles não são nem Biden, nem Putin, nem mesmo Soros ou Bill Gates. Esse projeto que chega na realização da Agenda 2030, do Great Reset, esse projeto não é americano, não é russo e nem é chinês, é global. É o mesmo projeto em qualquer que seja a sua versão. Eu faço aqui uma observação de passagem. Contra-revolucionários ficarem brigando entre si para saber quem é o responsável, se é Putin ou Biden, se é Biden ou se é a OTAN ou os BRICS, lamento, é uma limitação bem grande de horizontes e uma perda de tempo. Eu acho que nós, todos contra-revolucionários, né? Todo mundo que se motiva por combater a revolução, devemos juntos atuar na opinião pública, quebrando cada vez com mais força qualquer forma de aceitação unânime das pautas da revolução conforme a Dr. Plínio classifica, a revolução sofística e tendenciosa, como elas estão formuladas publicamente na Agenda 2030. Isso é o efetivo. Na visão de revolução e contra-revolução, os processos revolucionários são inspirados e dirigidos pelo príncipe das trevas. Eu cito aqui a narração dos evangelhos em Lucas, capítulo 4, 6 a 7. Aspas, o demônio levou o nosso Senhor Jesus Cristo, levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo este poder e a glória desses reinos, porque eles me foram dados, e dou-os a quem quero. Portanto, se te prostares diante de mim,
tudo será teu. Isso está nos evangelhos. Do ponto de vista da luta, a revolução contra a civilização cristã é exatamente o que está acontecendo hoje em dia. Com a impressão descontrolada de dinheiro para resgatar bancos de investimentos perdedores em suas apostas gananciosas, acrescido de medidas de bloqueio econômico e emissão descontrolada de moedas para combater uma real ou fictícia pandemia, com gigantescos gastos que estão sendo feitos com preparativos para uma grande guerra, também real ou encenada, e com os enormes prejuízos que estão sendo causados pelos embargos energéticos devido à crise russo-ucraniana, a revolução está levando literalmente a economia do Ocidente à beira do colapso. E, agora atenção, é precisamente este colapso que favorecerá a introdução da nova ordem mundial, que trará consigo, já anunciada, a Agenda 2030 da ONU. Ou seja, a consolidação em nível de revolução B, como o Dr. Plínio classifica, revolução nos fatos e nas instituições, do neomarxismo cultural formulado filosoficamente na escola de Frankfurt e aplicado no mundo seguindo as regras de atuação de Gramsci. É a revolução cultural como Dr. Plínio anunciou na atualização do livro Revolução e Contra-Revolução em 1992. Organizados e impulsionados pelo príncipe das trevas e seus lacaios, os agentes do processo multissecular da Revolução propõem com o Great Reset uma revanche do paganismo contra Jesus Cristo, que vem agora acentuado ainda mais, esse paganismo, pelo ódio à civilização como ela foi realizada no Ocidente. É aquilo que Santo Agostinho, em seu livro As Duas Cidades, chama de a cidade do homem. A propósito, eu estou terminando, eu menciono aqui de passagem este livro, As Duas Cidades, de Santo Agostinho, que segundo Alcuin, que foi conselheiro e biógrafo de Carlos Magno, era o livro de cabeceira de Carlos Magno, o fundador da Europa cristã. Aqui eu termino meu modo de ver o encaixe da crise financeira mundial no processo revolucionário, que Nossa Senhora de Fátima, que disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará, nos proteja e ajude a todos. Até mais.